E vamos começar então abrindo nossa Bíblia em Jeremias 29. Jeremias capítulo 29, do versículo de 1 ao 13. É um texto que o profeta Jeremias traz uma palavra de Deus ao povo de Israel. E essa palavra é viva até hoje, e nós podemos refletir nela nessa manhã. Jeremias 29, do 1 ao 13. Diz assim: Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda estavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha-mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos, os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Euquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. E orem ao Senhor em favor dela, para que a prosperidade de vocês, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não deixem que os profetas e os adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. E eu os enviei, declara o Senhor. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês a esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Amém. É engraçado como a gente ouve, escuta e lê a palavra de Deus e muitas vezes, às vezes não cai no nosso coração e a gente não tem entendimento do que a gente está lendo. O pastor Paulo, inclusive, falava aqui agora há pouco, quando a gente canta, né, em qualquer circunstância, eu vou orar, eu vou adorar, e é fácil a gente falar isso, né? Mas às vezes a gente passa por circunstâncias na nossa vida e a gente esquece disso que a gente acabou de falar ou a gente acabou de cantar, e momentos que a gente pensa, poxa, Deus está tão distante, Deus está tão longe, parece que as coisas não fluem bem na minha vida, alguma coisa está errada. E eu queria colocar nessa manhã e mostrar para vocês que tudo que Deus criou, todo o universo, todas as coisas que a gente vê e as coisas que a gente não vê e as coisas que a gente não conhece, todas elas vivem em harmonia. Deus criou tudo para viver em harmonia. A gente estuda na escola a questão do ciclo biológico das coisas, que uma coisa morre, outra coisa se aproveita daquilo que morreu, e uma coisa é criada para outro poder comer, e assim é um ciclo, e aquilo tudo vive em harmonia. A nossa vida não é diferente. Nossa vida foi criada com um propósito, e o propósito é de viver em harmonia. Nós fomos criados com um propósito. Deus sonhou para cada um de nós, como Ele falou para Jeremias, que antes de Jeremias ter nascido, Ele já tinha um plano para a vida dele, antes de estar no ventre da mãe dele, e assim Deus tem um propósito para a vida de cada um aqui, tem um propósito para a minha vida, para a tua vida, e você pensa assim, não, mas eu acho que não, eu sou tão pequenininho, tão insignificante, mas Deus tem um propósito. Nesse texto, quando eles estavam ali exilados, o rei Nabucodonosor cercou a cidade de Judá, o reino de Judá, e levou todo mundo exilado para a Babilônia. A gente pode pensar, a gente pegar esse período especificamente, só olhar aquilo ali e falar, puxa vida, né, que coisa triste, né? O povo estava lá adorando a Deus, e Deus faz uma coisa dessas, levam eles deportados, agora estão num lugar que não é a terra deles, não tem a liberdade que eles tinham antes, o templo é saqueado, aquela tristeza. Mas Deus tinha um plano e um propósito, porque o plano de Deus é muito maior do que aquilo que a gente consegue enxergar. O plano de Deus passa daquilo que a gente pode pensar que é bom para nós. E Deus tinha um plano para eles nessa mudança.
E hoje nós vamos ver exatamente isso. Quando Deus tem um plano e um propósito para a nossa vida, e nós não enxergamos. Como é que a gente faz, então, para entender esse plano? Como é que eu faço para viver esse plano, essa vida do sonho de Deus na minha vida? Começando com os planos de Deus que não se enganam. A gente tem que entender que quando a gente entende que existe um plano de Deus, esse plano não é por acaso, esse plano não é assim, poxa vida, acho que deu errado e Deus vai ter que mudar. O salmista diz lá, Davi diz no Salmo 25, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Quando a gente teme a Deus, Deus revela para nós qual que é o plano dele para a nossa vida. Quando nós conseguimos entender isso, e a Bíblia fala que o temer a Deus é o princípio da sabedoria, nós devemos ter noção de que esse plano está disponível para nós. Agora, como é que vem para nós? A gente não nasce com um manual, falar, o plano de Deus para a minha vida é isso aqui, eu vou crescer, eu vou casar com fulano. Não, a gente vai desenvolvendo o plano de Deus. E essa característica do desenvolvimento do plano de Deus que torna isso mais interessante, porque nós que temos filhos, eu tenho 5 e eu tenho experiência para poder falar, nenhum deles nasceu com manual. Nenhum deles nasceu falando, nenhum deles nasceu andando. Todos eles tiveram que aprender a falar, todos eles tiveram que aprender a andar. E cada passo deles era uma conquista. Primeiro, era nenenzinho, ficava só na cama, um dia conseguiu rolar, que bonitinho, conseguiu rolar. Aí daqui a pouco conseguiu sentar, meio com a cabeça caindo assim, até que ficou firminho, conseguiu sentar. Aí começou a engatinhar, Então, tudo são passos e vitórias na nossa vida. Só que eu não peguei meu filho e comecei a colocar ele de pé, agora anda, meu filho, anda. Ele não estava preparado para andar ainda. E às vezes a gente quer que Deus faça isso com a gente, que a gente levante, saia andando. Não, Deus, eu quero correr. Nós somos nenês, nós somos criancinha ainda. O que a gente tem que fazer? Ir crescendo. A coisa vem devagarzinho crescendo na nossa vida. A palavra de Deus o propósito de Deus nunca vai contra a palavra dele. Não existe como alguma coisa acontecer na tua vida que vá contra o que Deus tem na palavra dele. Fala assim, eu tive que dar um jeitinho. A gente já ouviu essa história de jeitinho na palavra de Deus, quando Abraão foi tentar dar o jeitinho, né? Ele tinha uma promessa, ele tinha um propósito, e falou assim, acho que está demorando, acho que Deus esqueceu. Sabe o que, Sara? Fazer o seguinte, tem um plano B aqui, nós vamos usar o plano B, porque o plano de Deus acho que falhou, vamos usar o plano B. Não é assim. Nós temos que entender que todas as coisas na nossa vida têm um tempo determinado. Se a gente pega um segmento específico, sem olhar um contexto, a gente vai pensar que Deus está louco, que Deus esqueceu, que Deus falhou. Pega, por exemplo, a vida de José. José teve um sonho, Deus usou José, deu um sonho para ele. Aí conta o sonho para os irmãos dele, que faz o quê? Vai para o buraco. Lá no buraco e tal, passa gente ali, tira o José do buraco, vende ele, quem compra lá ele, Potifar. Subiu de novo, agora José está bem. Agora José está lá, administrando a casa de Potifar, todas as coisas vão bem. Agora o que acontece? A esposa de Potifar tenta contra José, ele foge, vai preso. De novo José para baixo. Se a gente pegar os segmentos da vida de José, fala, esse cara é o maior azarado do mundo. Como é que Deus tem um plano para a vida dele? Só dá errado, daí está lá na cadeia, aí vem quem? O copeiro e o padeiro do rei. Chance para José. Aí ele interpreta o sonho deles, um morre, como ele falou, o outro volta para o rei, voltou para o rei, vai falar de mim. Esquece de José. De novo José vai para o buraco. Que cara azarado, só tem coisa que dá errado na vida de José. Mas Deus tinha um plano para José. Desde o começo, Deus tinha um plano para José. É assim a nossa vida. Pega a vida de Davi. Está lá adorando a Deus, papá, tocando harpa, cuidando de ovelha. Deus manda o que para Davi? Um urso. Ele era responsável por cuidar daquelas ovelhas. Se acontecesse alguma coisa com elas, a responsabilidade era dele. Aí Deus manda o que para ele? Um urso, de presente. Davi, você está me adorando, está bonito, vou mandar um urso aí para você. Poxa, ele podia falar, Deus, espera aí, já que eu toquei uma nota errada, Deus não gostou, mandou um urso. Vai lá, matou o urso. Aí continua, Deus, adorei, matei o urso, pá. Aí Deus falou, foi bom, Davi, agora eu vou mandar para você um outro presente. Manda um leão. Eu podia falar assim, Deus, espera aí, né? O urso, tudo bem, agora um leão, e Deus faz isso. O que Deus estava fazendo com ele? Preparando, mais ou menos como a gente faz com a criança. Está engatinhando, segura ela um pouquinho de pé. Quando ela começa a querer andar, os pais não ficam segurando ela assim, a gente segura só na pontinha do dedo, para ela poder começar a ter equilíbrio e começar a desenvolver.
E assim é Deus na nossa vida. A gente começa a levantar, aí você pensa assim, agora eu vou começar a correr. Não, não está na hora de correr ainda. Deus está preparando, Deus está preparando. E a gente tem que entender esse preparo de Deus. Ele nos alerta e abre o nosso entendimento. Quando a palavra de Deus, em Provérbios, diz o seguinte: ouve o conselho e recebe a instrução para que sejas sábios nos teus dias do porvir. Salomão estava falando de entender essa palavra não simplesmente aqui, mas entender aqui, dentro no coração. Quando a gente consegue entender essa palavra e aplicar essa palavra no nosso viver, no nosso dia a dia, é quando a gente consegue, devagarzinho, aplicar aquilo que Deus está falando para nós. Aí a gente vê limitação, a gente vê problema, a gente vê parede, aí a gente vê assim, não, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é uma palavra que eu me agarro tanto, e eu creio nessa palavra. Ainda agora há pouco eu recebi uma ligação de um amigo meu do Brasil, e ele falou, e aí, como é que está? Eu falei, tão bem, eu estou aqui, acabei de chegar na igreja. Ah, não, beleza. E aí, as coisas aí, como é que estão? O que ele estava esperando? Eu falei, não, rapaz, está difícil, nossa, você não tem ideia, agora a coisa mudou. Eu falei para ele assim, não, Luiz, eu tenho uma palavra que eu acredito, e eu acredito não só da boca para fora, eu acredito aqui dentro. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se todas as coisas contribuem para o meu bem, o urso que veio para me enfrentar contribui para o meu bem, porque se não fosse o urso, se não fosse o leão, Davi não tinha coragem de enfrentar o Golias. Se a gente não tivesse enfrentado o rastejado do gatear, para começar a andar, para cair, quebrar o braço às vezes, a gente não tem como andar e depois de sair correndo. Vocês já pensaram um pouquinho, voltando para Davi, a pressão que Davi sofreu, ou sofreria se ele não tivesse a confiança que ele tinha, quando ele falou que ele enfrentava o Golias? O exército inteiro, milhares de pessoas ali com medo daquele homem, que não era um homem, era um gigante, e ele falou assim, não, eu vou enfrentar o Golias. Uau, imagina assim, todo mundo olhando para ele, que o próprio irmão falou para ele, não, Davi, dá licença, ele falou, tentou jogar ele para trás assim, ele falou, eu vou. O que aconteceria se ele não tivesse vencido Golias? Todo mundo ia se tornar escravo dos filisteus. Ou seja, a responsabilidade não era só de matar o filisteu, a responsabilidade era de todo mundo virar escravo ou todo mundo servir, conquistar aquele outro povo. A pressão psicológica, o estresse sobre ele, eu imagino assim, que se ele não tivesse essa confiança, ele não tinha aceitado. Ele podia pensar assim, poxa, cara daquele tamanho, se eu erro a pedrada, ele pode jogar aquela lança, pode estar 100 metros de distância, ele acerta aquela lança em mim. Se ele der um tapa assim, só o vento da mão dele me derruba. E se eu estiver andando, eu tropeçar e cair, daí ele vem para cima de mim? Ele podia pensar 1001 coisas que pudesse estar errado. Não poderia? Mas ele acreditava nessa palavra, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando ele foi enfrentar Golias, a certeza dele era tão grande, ele tinha 3 pedrinhas ali. Usou uma. Pum. Ele podia pensar, se essa pedra não for grande o suficiente, se eu não jogar com força, se estragar meu estilingue, ele tinha certeza, ele foi com a certeza. E essa certeza que Deus deu para ele tem para cada um de nós, basta nós querermos. Agora, infelizmente, nós temos uma coisa que trabalha, que é dentro de nós e às vezes trabalha contra a gente, chama o nosso subconsciente. O subconsciente é engraçado pelo seguinte, ele acompanha a gente onde a gente vai, está aqui dentro, tudo que você assimila, tudo que você olha é gravado no subconsciente, ele fica o tempo inteiro, ele não para, teu olho está passando, está escaneando. Só que ele não entende o não, o nosso subconsciente não entende o não. Existem coisas que acontecem na nossa vida e a gente atribui para Deus ou para o diabo e os dois estão falando, não, peraí, esse não fui eu, e o outro, eu também não fiz nada, essa culpa não é minha, a culpa é nossa. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vocês querem comprar um carro. Vamos comprar um carro, trocar aquele Corolinha 92, vamos comprar a BMW 750. Decidir. Aí o marido chega para a esposa assim, bem, paixão, amorzinho. Ela já desconfia, né? A mulher sabe como é que é as coisas. Estava pensando em a gente trocar de carro. Ela, o que você acha? Nosso carrinho está velho. Aí eu estava pensando assim, um carro diferente.
que você acha de uma BMW 750? O quê? A mãe fala, não, eu estava pensando, poxa, a gente está aqui há tanto tempo, uma BMW é legal. Ah, não, BMW não, a gente pode comprar uma minivan. Não, meu amor, uma BMW, a gente quer aquela coisa mais esporte, né? Aí fala, vamos fazer o seguinte, vamos orar, Deus vai falar com a gente. Aí você sai, está na rua, puxa vida, sonhando com a BMW, e ela pensando, ele está doido, eu quero uma minivan. Aí você está lá na rua, primeiro sinaleiro que você está, o que você olha? Pá, uma BMW 750. Olha como é bonita. Ok, sai do sinaleiro, vai entrar na 75, o que tem do teu lado? Uma BMW 750. Olha aqui, esse negócio é de Deus. Eu falo, não, esse negócio é do diabo, meu irmão, olha aí. Aí chega na casa da cliente, o que tem estacionado na garagem? BMW 750. Isso é confirmação, só pode ser. O que está acontecendo? O nosso subconsciente, quando você quis a BMW 750, ele selecionou lá dentro, assim, BMW 750, com um jeitinho que você sonhou e tal. Aí o nosso olho está andando e está escaneando as coisas. Tudo que parece com aquilo que o nosso subconsciente programou a procurar, vai, levanta. Pode ser só um pedacinho do farol, BMW 750, levanta. E aquilo começa a chamar a atenção. Não foi diabo, não foi Deus, não foi nada. O nosso subconsciente preparou para ver BMW 750. Aí daqui a pouco você influenciou a tua esposa, ela vai começar a olhar também, porque o subconsciente dela está procurando BMW 750. Não adianta você falar, não, eu não quero a BMW 750, porque o teu subconsciente está procurando BMW 750. Você quer ver um exemplo? Outro exemplo? Eu falo para vocês, não pensem na cor azul. Parece que esse azul cresceu, né? Quase que eu sumi, porque todo mundo vai pensar na cor azul. Se eu pensar, não pense numa girafa. O pescoção dela. Por quê? Não adianta falar não. O nosso subconsciente pensa naquilo, na imagem. Então, às vezes, nós trazemos aquilo para a nossa vida sem ter noção. Como eu falei de Davi, ele podia ter pensado em todas as coisas negativas que podia acontecer enfrentando Golias, mas o que ele trouxe? A confiança de Deus. Então, o que o subconsciente dele estava crendo que ele era capaz de fazer, fez. Trouxe a vitória na cabeça dele. Ele não viu que ele podia tropeçar, ele não viu que a pedra podia falhar, ele não viu que a lança podia alcançar ele viu a vitória. Então, ele trouxe, junto com ele, por causa daquela palavra que estava dentro dele, nesse momento surgiu. Tem um pastor chamado Ravi Zachariah, que eu gosto de ouvir ele é muito profundo nas palavras que ele fala, mas ele contou uma história uma vez que eu achei muito interessante. Falou que numa cidade do interior, num país muito longe, tinha um senhor que criava cavalos, tinha seu filho e ele criava os cavalos, e um dia a porteira fica aberta e os cavalos fogem, ficou sem nenhum, tudo vazio. Aí chega o vizinho, puxa, que azar, hein? Todos os cavalos foram embora, ficou nada, nem para trabalhar aqui. Ele vai falar, sorte ou azar, o tempo vai dizer. Passadas umas 2 semanas, aqueles cavalos que eram adomados, domesticados, voltam para o curral e junto com eles trazem um bando de cavalos selvagens. Agora, os cavalos que eram 10, agora são mais de 100. Chega o vizinho, puxa, que sorte, hein? Os cavalos voltaram e agora trouxeram um monte de cavalo. Falou, sorte ou azar, o tempo vai dizer. Passaram mais algum tempo, o filho dele lá está tentando domar um cavalo desse selvagem que tinha vindo. O cavalo pula, ele cai, quebra a perna. Aí chega o vizinho dele. Puxa, que azar, hein? Esses cavalos selvagens que teus cavalos trouxe, quebraram a perna do teu filho. Falou, sorte ou azar, o tempo vai dizer. Passa mais um tempo, o filho com a perna engessada, sem poder fazer nada. Aquele país entra em guerra. O governo convoca todos os jovens aptos a guerrear e o filho dele não vai para a guerra porque está com a perna quebrada. A sorte ou azar, o tempo vai dizer na nossa vida, porque a gente não consegue ver a linha do tempo que Deus tem para nós. A gente consegue ver um fragmento só desse tempo. E se a gente se detém nesse fragmento de tempo, a gente fica desesperado. Fala, nossa, que azar, que coisa que só dá errado. E Deus está falando, meu filho, isso não é nada. Isso não é nada, isso é só um pedacinho daquilo que você tem para viver. Nós damos tanta importância para a nossa vida aqui, nossa vida na Terra, 60, 70, 80, 100 anos de vida, nós temos uma eternidade inteira para viver.
Eu costumava dar aula na escola dominical para as crianças. Deixa eu fazer igual o pastor João, peraí. Eu gosto de dar aula para as crianças, porque elas interagem muito com a gente. E uma vez no quadro branco assim, eu fiz um pontinho e falei para eles assim, olha, a nossa vida é como se fosse esse pontinho, assim. Esse pontinho, a nossa vida inteira aqui na Terra é esse pontinho. E a nossa vida eterna começa lá fora da sala, passa por esse pontinho, segue na janela e continua até onde você não consegue enxergar. Essa é a nossa vida eterna. E a gente dá importância para esse pontinho mais do que a gente dá importância para toda essa vida aqui. E Deus está falando assim, gente, olha a vida que eu tenho para vocês, e olha o que vocês estão se pegando nesse pedacinho. Deus quer muito mais de nós, Deus tem um propósito muito maior do que aquilo que a gente pode pensar. Então, como é que a gente faz para receber esse propósito na nossa vida? Como eu já falei, ele falou para Jeremias, antes dele ser formado, ele já tinha escolhido Jeremias. Antes de mim, antes de cada um de vocês ser formado, Deus já falou assim, olha, eu quero que você, meu filho, vai fazer isso, olha, eu sonho para você isso daqui, eu sonho para você a prosperidade. A Bíblia, existe inclusive uma tradução da Bíblia, que fala a Bíblia das promessas, esqueci o nome da Bíblia, mas que ela, como é que é? Circula, não, mas ela destaca todas as promessas que Deus tem para nós. São mais de 1.100 promessas na Bíblia, mais ou menos, que Deus tem na Bíblia para nós. 1.100 promessas. E Deus fala assim, olha, eu tenho tudo preparado para você, basta você me buscar, basta você me temer e basta você buscar entender o que eu tenho para você. Primeiro, essas promessas não são para o meu benefício. Essas promessas não são, o foco não sou eu, o foco é a honra e glória de Deus. Então, para a gente poder receber, a gente tem que primeiro partir do começo. Como diz o português, vamos começar pelo começo. Eu preciso entender e aceitar que eu tenho um propósito. Se eu penso assim, não, Deus criou, Marco Túlio tem um propósito, puxa, eu vejo na vida dele, o pastor Paulo tem um propósito, mas eu não gosto de falar, não gosto de pregar, eu não gosto nem de que seja muito visto, assim, eu gosto de vir na igreja, sentar no banco, sair da igreja, ir para casa, não preciso nem cumprimentar ninguém, vou embora, porque eu não tenho esse propósito que nem vocês têm, não tenho esse chamado que nem vocês têm. Você tem. Se você não aceitar que você tem um chamado, você já está começando perdido, já está começando derrotado. Primeiro, aceita que eu tenho um chamado, aceita que eu tenho um propósito. Deus não te criou por acaso. Fala, criou assim, meu pai e minha mãe nem queriam se casar e aconteceu lá, eu sou um fruto do acaso. Você não é fruto do acaso. Ninguém é fruto do acaso. Deus não se engana. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se enganar, o que diz na palavra dele. Então, o começo de todas as coisas, aceitar que eu tenho um propósito. E eu tenho que crer na palavra que todas as coisas contribuem para o meu bem. Se eu creio nisso, mas eu fui demitido, como é que isso pode ser para o meu bem? Às vezes, se você não tivesse sido demitido daquele empreguinho medíocre que você tinha, você não ia conseguir uma vaga no emprego melhor. Às vezes, o bom é inimigo do ótimo. Pode isso? Pode. Se você tem uma situação boa, fala, eu estou bem, aí chega alguém com uma oportunidade para você, fala, não, eu estou bem aqui. E aquela oportunidade era para o ótimo, e a gente fica no bom, porque bom está bom. Por quê? Lembra do subconsciente? Que o subconsciente não está procurando a oportunidade, eu estou esperando o bom, vivendo bom, mais ou menos, está ok. Como é que está a vida? Está mais ou menos. Todo mundo que fala isso para mim, eu falo, mais ou menos não é bom. Ou está bom ou está ruim. E eu creio que para mim está bom. Pode não estar bom da maneira que eu queria que estivesse naquela hora, mas aquela situação vai me levar para o melhor. Porque se todas as coisas contribuem para o meu bem, todas as coisas são todas as coisas. Não é o bom contribui para o meu bem, não, são todas as coisas. A esperança da promessa tem que ser muito maior do que a esperança da maldição. Como assim? Às vezes as pessoas, em Mateus 6:21 diz assim, onde estiver o teu tesouro, aí também estará
o teu coração. O que Deus estava falando com isso? Aquilo que você põe importância é aquilo que está dentro de você. Se você põe importância naquilo que você não quer, você vai ter aquilo que você não quer. Eu costumo dizer, eu fiz colégio agrícola lá no Brasil, e o colégio agrícola é regime, tem regime interno e semi-interno, mas a gente estuda o dia inteiro. Então, você vai de manhã para a escola, quem é semi-interno, fica lá o dia inteiro, volta no final do dia. Então, a gente almoça na escola. Aí eu tenho a experiência da Madalena. Ah, Madalena. Madalena era comida, não sei se vocês conhecem, lá no sul a gente chama de Madalena, que é purê de batata com carne moída assada no forno. A Madalena me traumatizou. Toda quarta-feira a gente tinha Madalena. E eu tinha que comer lá, porque era o almoço que a gente tinha, só que era horrível. Era horrível aquela Madalena. O almoço em si já não era nenhuma maravilha. O feijão era assim, você tinha que dar uma batida assim em cima do feijão para tirar os carunchos, daí você pegava a conchada assim e servia. Mas tinha a Madalena. O feijão ainda era bom perto da Madalena. A Madalena era terrível. E hoje em dia eu não gosto de Madalena. Sim, até como, não sou uma pessoa enjoada para comer, mas se eu for num buffet e tiver, como tem lá, saladinha, a maionese, arroz, feijão, aí vem a mistura, né? Vamos supor que tem a Madalena e um picanha, que acabou de sair do espeto. Bem suculenta. Até falar nisso nessa hora até devia ser pecado, né? Aquela picanha ali que o cara acabou de tirar do espeto. Eu não vou perguntar para ele assim, escuta aqui, essa Madalena é com carne de primeira? E vocês fizeram com que tipo de batata essa Madalena? Tem queijo ou é só ela purinha, assim, só purê de batata? Eu não quero Madalena. Eu não vou comer daquela Madalena, não vou comer aquele prato. Por que eu vou perder tempo perguntando para ele, como é que isso foi feito? Isso aqui que está bom, será que está ruim? É isso que eu quero? Não é isso que eu quero. Eu quero a picanha. Fácil de ver assim, né? Só que na nossa vida a gente faz ao contrário. Você não quer perder o emprego, você não quer ser maltratado, você não quer nada de ruim para a tua vida, aí você fica pensando que, do jeito que está indo as coisas, eu vou acabar perdendo meu emprego. Puxa vida, não sei não, mas eu acho que se for assim, esse negócio vai dar errado. Nós temos duas opções quando a gente não tem o controle das coisas. A gente pode ter medo ou a gente pode ter descanso. Independente das duas, você não pode fazer nada. É uma situação que você não tem o que fazer. Aí você pode escolher ou pensar naquilo como um problema e se desesperar, ficar com medo. Porque se der errado, porque se acontecer isso, se isso for mesmo acontecer, e vai acontecer isso comigo, e vai desenrolar minha vida, e vai acabar comigo. Você pode ficar pensando nisso o tempo inteiro. Aí você está fazendo para o teu subconsciente o quê? Olha, tudo que der errado, você levanta. Tudo que for de oportunidade ruim, você me mostra. Tudo que for feio, você levanta para mim. Certo? Ou você pode crer na palavra que todas as coisas contribuem para o teu bem e falar assim, Deus, eu creio que não é a situação que eu quero, mas eu creio que isso vai trazer o meu bem. Nossa, não vejo a hora desse negócio poder levantar a liberdade que eu estou precisando, não vejo a hora de sair o novo emprego, que se isso aqui não está bom, o outro emprego vai ser melhor, e você está esperando o quê? Melhor. Eu estou pensando na Madalena, na coisa que eu não quero, na coisa que eu não gosto, ou eu vou pensar na picanha, que é aquela delícia, maciazinha, mal passada. Eu vou pensar, ou bem passada, para quem gosta, né? Aquela solinha de sapato, assim, bate assim no prato. Eu vou pensar naquilo que eu quero. Eu vou pensar no que eu quero, então deixo de lado aquilo que eu não quero e foco naquilo que eu quero. Já viram aquelas câmeras, você pode regular o foco? Às vezes você tem uma coisa aqui na frente e você tem um negócio mais para trás, aí você regula o foco, você olha o de trás e ignora o da frente, não é isso? Deus às vezes coloca a bênção assim, na tua frente, e ali está o diabo colocando a desgraça ali. Aí você faz assim, e o foco lá para a coisa de trás. A bênção está aqui, Deus falando, olha, meu filho, aproveita. E você põe o foco na coisa lá de trás. Deus está falando, filho, foco em mim, todas as coisas contribuem para o teu bem. Você não crê, você não acredita, você não confia? Foca. Você, tá bom. E o foco na coisa errada. Gente, nós temos que levar isso a sério. É uma batalha na nossa cabeça de conseguir olhar as coisas da maneira boa. Esses dias ainda falando com um rapaz, muito negativista, ele falou assim, é uma forma de ver as coisas, né? Poxa,
Se é uma forma de ver as coisas, por que eu vou ver as coisas da forma com que eu não quero? Se eu posso ver as coisas da forma com que eu quero. É tão simples, parece que é tão natural, mas é tão normal da gente olhar as coisas que a gente não quer. O propósito da vida, o propósito de Deus para nós é um propósito de bênção. Nós devemos dar valor ao que deve ser dado valor. Não coloca valor nas coisas que não têm valor. As coisas que não são boas, as coisas que não merecem valor, não faz aquilo crescer, não põe foco naquilo. Tudo que a gente põe foco aumenta. Põe foco, então, nas coisas que vêm de Deus. Quando nos aperfeiçoamos, é quando somos provados. A dificuldade vem na nossa vida, não é para tentar derrubar, não é para tentar desviar a gente. A dificuldade vem para a gente poder melhorar e crescer. Se a gente ficar a vida inteira, essa vida é tão ruim, meu Deus, porque... E Deus está falando, meu filho, levanta, enfrenta, mata esse urso, mata esse leão. Deus, esse leão é tão grande. Ou fica como leão da montanha, céus, dia, azar. Deus não quer isso da gente, Deus quer atitude. Nós temos que ter atitude na presença de Deus. Deus não criou o homem para ser lá, morto. Quando Deus falou com Jeremias, chamou Jeremias falou assim, não, mas eu não sei falar, eu sou uma criança. Deus falou para ele, zíper, não fala que você é uma criança, eu vou pôr as palavras na tua boca. E Deus está falando para nós hoje, zíper, não fala que você não vai conseguir, não fala que você é um derrotado, você é um vencedor em nome de Jesus. Deus está colocando essa palavra para que você assimile dentro de você, eu sou um vencedor em nome de Jesus. O derrotado não tem chance aqui na minha vida. Eu sou um filho de Deus, Deus criou tudo isso daqui. Não, mas não é para mim, é para você sim. É para mim, é para você, é para todos aqueles que aceitam. Qual que é o ambiente propício, então, para poder crescer, para a gente poder receber essa promessa na nossa vida? Primeiro, a gente tem que estabelecer metas e sonhos alinhados com o propósito de Deus. Em Provérbios 16:2 diz o seguinte, todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. A gente pode fazer um plano e falar, Deus, olha esse plano, esse é perfeito. E Deus está falando, perfeito para quem? Para você? Porque para mim, não tem nada de perfeito. A intenção com que a gente faz as coisas é o que manda no rumo das coisas. Quando Deus chegou para Salomão e falou assim, pede o que você quiser que eu vou te dar. O que Salomão pediu? Deus, eu quero ser o maior rei que já existiu, quero ter riqueza, quero ter sabedoria para poder matar meus inimigos. Não, ele falou, Deus, eu quero sabedoria para conduzir o teu povo. Quem que era importante para Deus naquele momento? O povo de Deus. Qual que era o foco que Salomão estava colocando? O foco do quê? Do que importava para Deus, não para ele. E nós colocamos o foco naquilo que importa para nós. Deus, eu preciso de uma casa maior. Deus, é para poder vir, se vier um pastor aqui, para poder ficar aqui em casa, eu preciso de uma casa de 8 quartos, Deus. Aí, fala para o irmão, meu irmão, que bênção, olha, eu pedi uma casa para Deus, eu creio que Ele vai me dar. 8 quartos. Amém, Deus pode dar uma casa de 8 quartos. Qual que é o objetivo que você quer isso? Aí Deus vai falar assim, olha, aconteceu um negócio lá, tem um monte de gente que está precisando de abrigo. Deus, mas minha casa. Poxa, eu já uso um quarto para as crianças poder brincar, outro quarto para jogar videogame, outro quarto para mim meditar, outro quarto para mim dormir, acabou, Deus. Talvez uma salinha, às vezes 1 ou 2 eu posso ficar. O objetivo da nossa vida tem que ser o objetivo que Deus quer para a nossa vida, não o objetivo que nós queremos para a nossa vida. Por isso que é importante nós buscarmos o que Deus quer, e todas essas outras coisas vão ser acrescentadas. Tudo que a gente quer como ser humano é consequência do que Deus vai dar para nós quando nós nos posicionarmos na presença dEle para fazer a vontade dEle, não a nossa vontade. Você quer a casa grande, você quer o carro bom, você quer dinheiro, quer poder viajar, quer poder... Amém, eu também quero, todo mundo quer. Errado de forma alguma. Agora, colocar o foco nisso, aí sim é errado. Colocar o foco nisso como isso sendo o principal, meu irmão, esquece. O principal é fazer a vontade de Deus. Nomeamos os planos com foco naquilo que realmente importa a Ele, a Deus. Não espere que os outros deem maior importância nos seus sonhos do que você. Você criar
dentro de você um sonho, fala, esse é de Deus. Aí você fala para o teu irmão, meu irmão, olha, eu tenho um sonho assim, assim, e você espera que o teu irmão fale, nossa, que benção, vai, faz, cresce, e o teu irmão fica perguntando, daí, está fazendo, Deus está te abençoando. O sonho é teu, a promessa é tua, o propósito é teu. Cria aquilo dentro de você, não espere que os outros fiquem te empurrando para o teu sonho. Não espere você ser enchido pelos outros, até porque tem os destruidores de sonho. Pessoas que você fala assim, poxa, tive um sonho essa noite, ai que benção. Sonhei que eu tinha uma casa enorme, sonhei que eu tinha condição de poder chegar no shopping, comprar o que eu queria. Cheguei, comprei, fiz aquele sentimento bom. Ixi, meu irmão, isso não é de Deus. Como assim? Não, isso é coisa do inimigo. Você quer comprar, você quer gastar. Não, fica com a tua casinha ali. Você compra uma casinha ali em Cartersville por 100 mil, tá bom para você. Compra um trailer. Bom, por quê? Se eu sou filho do rei, se Deus colocou um sonho para mim, e se eu estou vivendo no sonho de acordo com a promessa de Deus, por que eu vou deixar o outro vir destruir meu sonho? Tem hora que tinha um conhecido, um político conhecido meu, ele falava assim, ó, boquinha de siri, guarda o sonho para você, guarda para você, cumpre o teu propósito com o teu coração, não com a tua boca. Cumpre o teu propósito perante Deus, Deus vai te exaltar no meio do povo. Deus vai te exaltar. Quando Josué assumiu o lugar de Moisés, Moisés era o suprassumo, né? Nata, aquela coisa que não podia ter melhor. Aí, de repente, vem Josué. Você acha que o povo falou, aí, Josué? Falou, esse cara aí não vai dar nada. Moisés era o cara, Josué não. E Deus falou o que para Josué? Somente ter coragem, ser corajoso. E eu vou te exaltar no meio do povo. Deus não falou assim, agora você faz, vai lá, arrebenta, quem falar para você que não quer, você vai lá e corta a cabeça. Não. Deus falou, eu vou te exaltar no meio do povo. Faz o que eu estou falando, tem coragem, e eu vou te exaltar no meio do povo. Deus vai te exaltar, não procura você, não, eu tenho que fazer por merecer, eu tenho que mostrar que eu sou, eu tenho que mostrar que eu faço. Não, Deus vai mostrar. Deixa o tempo mostrar, sorte ou azar, o tempo vai dizer. Deixa o tempo cumprir o tempo. E aí, por fim, vivendo o propósito de Deus. Quando a gente reconhece que o fim de todas as coisas é para Deus, como diz em Romanos 11:34, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não é para mim, não é para você, não é para a gente poder ter uma vida mais ou menos boa aqui, que eu sei que eu sou filho de Deus, eu quero... Ok, a gente quer ter uma vida boa, mas o propósito final das coisas é para Ele. Quando a gente vê a vida dos discípulos, se a gente pegar a vida deles, a gente fala assim, puxa vida, os caras andaram com Jesus, estava ali do lado dele, um foi morto decapitado, outro foi morto crucificado, outro foi morto crucificado de ponta cabeça, e a gente fala, não, eu não quero isso para mim. Eles não se preocupavam com a vida deles. Paulo falou, eu aprendi a viver em qualquer circunstância, sempre contente, seja na fome, na fartura, na bonança, na fartura, na escassez. Ele aprendeu a viver, porque ele descobriu e ele assumiu isso para ele. A minha vida não é minha, eu tenho que viver a vida de Cristo. Então, o propósito de Deus para a minha vida não é para mim, o propósito de Deus para a minha vida é para Ele. Nós temos que ver com isso na nossa vida. Se nós aprendemos a viver sob a guarda de Deus em qualquer situação, é o que eu falei aqui de Paulo, aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, e é o que a gente estava cantando agora há pouco, e às vezes a gente canta e não se dá conta do que a gente está falando, a gente ora e não se dá conta do que está orando. Eu falo, até esse dia eu estava falando com as crianças do Pai Nosso, uma oraçãozinha que a gente aprende, decora, fala, Pai Nosso, está no céu, santificado seja o nome. Meus filhos até falam, slow down, né? Vai devagarzinho, vamos falar, entender o que a gente está falando. A gente fala na oração do Pai Nosso, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. E Deus está falando, tá bom, você está falando, eu perdoo. Ai, Deus me perdoa por isso. Ele falou, meu filho, eu te perdoo. Agora vai lá e perdoa o teu irmão. Deus, aquilo não dá para perdoar, né, Deus? Olha lá o que ele fez, ele pisou no meu pé. Meu filho, perdoa ele, eu te perdoo. Perdoa as minhas dívidas conforme nós perdoamos os nossos devedores. Nós não damos conta do poder que tem essa palavra.
E nós estamos falando, repetindo e falando. Aí nós vamos chegar um dia diante de Deus e vai falar assim, então, Deus, foi bom, né? Puxa vida, passei um tempo lá na terra, foi quase um spa para mim. E Deus vai falar, pois é, né? Só que os teus irmãos lá, ó, tudo sem perdão. Foi bom para você? Para eles não foi. Nós temos que ter essa noção de que as coisas não terminam aqui, nesses 70, 80, 100 anos. As coisas são uma linha muito maior do que esse pontinho no quadro que é a nossa vida. E nós vamos dar conta de tudo aquilo que fazemos aqui. Tudo aquilo que nós fizermos aqui, nós vamos dar conta. Como que eu vivi o plano de Deus para a minha vida aqui na terra? Como que eu vivi tudo que Deus tinha para mim aqui na terra? Eu vivi conforme Deus queria, eu fiz as coisas conforme Deus queria. Amém. Não, eu vivi conforme a minha vida. Vivi conforme dava melhor, se eu tinha chance, as prioridades eram minhas. Era essa o plano, esse era o projeto de Deus para a tua vida? Nós vamos dar conta de cada momento dessa vida aqui. Quando nós colocamos a nossa fé em prática, é que nós vemos as coisas acontecerem. E a fé é uma faca de dois gumes. Porque ela pode servir para o bem ou pode servir para o mal. Como assim? Heresia isso aí, né? Não, não é. Que a Bíblia fala o que é fé? A gente acreditar naquilo que a gente não vê. A gente ter certeza que a gente vai receber. Isso é fé. Agora, na Bíblia não fala a gente acreditar naquilo que a gente não vê e ter certeza daquilo que é bom, a gente vai receber. Fala de acreditar e a gente vai receber. Então, se você acredita na coisa ruim, o que você vai receber? Surpresa! Coisa ruim. Se você acredita que vai vir algo ruim para a tua vida, o que você vai receber? Algo ruim. Você crê naquilo. A palavra de Deus não pode ser contradita. Você está falando, se você acreditar, se você confiar, tem gente que até sonha, faz aquele cenário da coisa ruim acontecendo. Eu tenho certeza que eu vou chegar lá na casa, vai acabar brigando comigo, vai falar não sei o quê, e vai não sei o quê. Você já monta o cenário. O que você vai receber? O que você acabou de acreditar. Nós temos que acreditar, nós temos que crer naquilo que Deus tem para nós. A promessa de Deus é boa, justa e agradável. E eu tenho que receber essa promessa porque eu acredito. Se eu acredito naquilo, eu não posso receber algo diferente daquilo que eu acredito. Então a fé funciona de dois lados, do bom ou do ruim, depende de onde você põe o teu foco. E nós vamos terminando. Nós não devemos nunca aprisionarmos os sonhos de Deus. O sonho que Deus sonhou para a tua vida, em Jeremias, voltando 29:11, nós lemos ali, porque eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Deus tem um plano para vocês e Ele conhece esse plano. E esse plano é um plano de vida, esse plano é um plano de prosperar. Muito melhor do que o plano que você pode fazer para a tua vida. Você pode fazer um plano que na tua cabeça é o melhor de todos e apresentar para Deus. Deus, aqui, meu plano está certinho para a minha vida, eu vou caso com ela, faço aqui, vou conseguir esse emprego, vou fazer isso, fazer aquilo. Deus falou, é? Então, fazer o seguinte, apaga tudo, não é esse plano que eu tenho para a tua vida. O plano que eu tenho para a tua vida é muito melhor do que esse que você está pensando. Nós temos que tomar rédea do plano de Deus para a nossa vida, nós temos que tomar posse desse plano de Deus para a nossa vida. E essa palavra que Deus tem para cada um de nós essa manhã, para a gente tomar posse do plano de Deus na nossa vida. Deixa de lado eu não posso, deixa de lado eu não consigo, deixa de lado isso não é para mim, isso é para você. O plano e a bênção de Deus é para você nessa manhã e na tua vida. Tome posse desse plano, faça dele o teu guia, que Deus vai mostrar para você, e todas essas pedras, todos esses atrapalhos que tem na nossa vida, você vai falar assim, isso aqui não é nada, porque eu creio que isso contribui para o meu bem.